Senhor meu Deus, nesta hora me coloco em tua presença como guerreiro em teu exército, pronto para batalhar nas regiões celestiais. Eu levanto minha voz com fé, autoridade e certeza de que o Senhor me ouve. Toda ação das trevas, toda conspiração oculta, toda bruxaria escondida entre sombras, eu declaro agora revelada e destruída pelo poder do nome de Jesus. Todo trabalho espiritual feito nas matas, nos rios, em cemitérios ou encruzilhadas, todo pacto com entidades das trevas, toda aliança maligna selada com sangue ou oferendas, eu anulo agora. O fogo do céu desce sobre esses altares e consome toda a feitiçaria lançada contra mim e contra a minha casa. Nenhum laço oculto prevalecerá onde a luz de Cristo resplandece. Senhor, eu te clamo. Visita agora cada canto do mundo espiritual onde meu nome foi mencionado. Se palavras foram proferidas contra a minha vida, que elas caiam por terra. Se bonecos foram consagrados, se cordões foram amarrados, se imagens foram manipuladas, que tudo seja queimado pelo fogo do teu espírito. Nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. Declaro que sou propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Minha vida está escondida em Cristo, e não há poder nas trevas que possa me arrancar da tua mão. Onde tentaram travar meus caminhos, eu declaro passagem aberta. Onde tentaram confundir meus pensamentos, eu declaro mente limpa. Onde desejaram meu fracasso, eu profetizo minha vitória em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada por inveja, por boca de feiticeiro, por coração perverso, eu desfaço agora. Todo espírito de controle, de manipulação emocional, de opressão noturna, de tormento psicológico ou espiritual, eu ordeno. Saiam, batam em retirada. Vocês não têm poder, não têm legalidade, não têm acesso. O sangue de Jesus está sobre mim. Todo espírito enviado para consumir minhas forças, drenar minha energia, atrasar meus projetos e adoecer meu corpo, eu repreendo com autoridade. Cada célula do meu corpo está alinhada com a vida de Cristo. Onde lançaram doenças ocultas, inflamações, dores ou cansaço, eu declaro cura. Meu corpo é templo do Espírito Santo e está blindado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, guarda minha casa. Tudo o que foi enterrado na porta, lançado no telhado, escondido no quintal ou consagrado nos limites do meu território, eu declaro descoberto, revelado e neutralizado. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor, com espadas desembainhadas defendendo cada espaço. Nenhuma sombra maligna se esconde onde tua glória habita. Clamo agora por cada ambiente que frequento. Meu trabalho, minha casa, minha igreja, meus relacionamentos. Toda a atmosfera contaminada, todo o ar pesado por feitiçarias, todo objeto consagrado pelas trevas, eu declaro purificado pelo fogo do céu. O Espírito Santo sopra e varre toda opressão, toda escuridão, toda voz estranha que tenta me confundir. Onde enterraram minha sorte, onde escreveram meu nome em papéis amaldiçoados, onde lançaram líquidos, pó ou sangue para travar minha vida, eu declaro, tudo se desfaz. Cada maldição programada para se repetir em ciclos, cada padrão de derrota, vício, brigas ou escassez, eu quebro agora. Eu piso sobre serpentes e escorpiões no poder do nome de Jesus. Senhor, cobre minha família. Cobre os filhos, os jovens, os casais e os idosos da minha linhagem. Toda palavra lançada para dividir, toda seta de adultério, toda maldição hereditária, todo espírito de confusão mental ou emocional, eu declaro destruído. Que haja restauração, reconciliação e vida abundante. Cada coração seja cheio da tua paz. Agora eu clamo pela tua justiça, Deus. Que cada altar de feitiçaria seja derrubado. Que cada invocação feita contra a minha saúde, finanças, ministério e paz seja desfeita. Nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhuma palavra contrária tem força diante da tua presença. O Senhor se levanta como guerreiro, e os inimigos fogem em 7 direções. Declaro que sou livre, livre de toda amarra emocional, livre de toda manipulação espiritual, livre de medos, opressões, ameaças e vozes de engano. O meu espírito é cheio de discernimento, minha alma está em paz, e meu corpo é fortalecido. Eu caminho em direção à promessa, firmado na palavra e protegido pela tua mão. Onde palavras de destruição foram lançadas, que o vento do Espírito Santo as disperse. Onde velas foram acesas em altares de voodoo,
que o fogo do céu desça e as consuma. Onde bonecos foram ungidos com sangue, onde cordas e nós foram amarrados, que o poder de Deus os desfaça agora. Nenhuma magia, por mais antiga ou forte, resiste ao sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu clamo pela purificação dos caminhos que percorro. Se meus pés passaram por lugares contaminados, se alguém tentou lançar armadilhas no terreno onde caminho, que o teu fogo santifique a terra e desfaça toda obra maligna. Cada grão de pó, cada símbolo, cada sinal escondido seja apagado pela presença gloriosa do teu Espírito. Eu declaro que meus pés são firmados em terreno sagrado. Onde o inimigo tentou marcar território, o Senhor agora estabelece domínio. Cada rua, cada casa, cada espaço que ocupo pertence ao Deus Altíssimo. Nenhum demônio tem autorização para permanecer. Toda força espiritual contrária é expulsa agora, em nome de Jesus, e o ambiente é tomado pela tua glória. Eu oro contra espíritos de inveja, ódio e ciúme que se levantam em oculto. Toda energia maldita lançada contra meu nome, toda palavra pronunciada com rancor, toda maldição vestida de elogio, toda amizade falsa, eu corto agora. Que o Senhor revele intenções, desmascare corações e proteja minha mente e minha alma de toda contaminação invisível. Senhor, que toda armadilha emocional preparada pelo inimigo seja anulada. Onde quiseram me prender com laços de engano, amarrações sentimentais ou manipulações mentais, eu declaro: nada prosperará. Meu coração está guardado em ti, e nenhuma feitiçaria tem poder para dominar minhas emoções. Eu sou livre para amar, livre para perdoar, livre para seguir em paz. Espíritos de desânimo que tentam roubar o ânimo da oração, eu vos repreendo. Todo peso sem causa, toda apatia espiritual, toda confusão mental, toda fadiga inexplicável, eu ordeno: saiam agora. Que o fogo do Espírito Santo reacenda a chama da fé dentro de mim. Eu sou soldado em batalha, e não desistirei até ver a libertação completa em cada área da minha vida. Senhor, toca agora nas minhas finanças, onde rituais foram feitos para travar portas, onde palavras foram lançadas para trazer escassez, onde moedas, notas ou contratos foram amaldiçoados, eu declaro quebrado. A prosperidade vem de ti, e o inimigo não pode interromper o fluxo das tuas bênçãos. Onde houve perdas, haverá restituição multiplicada. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma dívida espiritual, emocional ou material terá poder sobre mim. Tudo o que me pertence está debaixo da tua cobertura. Nenhum espírito de miséria, roubo ou devorador permanecerá ativo. O Senhor abre janelas dos céus e derrama provisão sobre mim. Onde o inimigo semeou bloqueios, o Senhor libera abundância. Eu clamo agora pela libertação da mente. Toda confusão causada por feitiços, todo bombardeio de pensamentos negativos, toda voz que não vem de Deus, eu silencio agora. Espírito de tormento, espírito de medo, espírito de engano, vocês são expulsos da minha mente. O Espírito Santo toma domínio dos meus pensamentos e me enche de paz e clareza. Senhor, protege meu descanso. Onde lançaram feitiços noturnos, onde invocaram espíritos para me atormentar em sonhos, eu declaro anulados. Nenhum pesadelo, paralisia, opressão ou figura maligna tocará meu sono. Minha cama é altar de paz. Minha noite é santificada e os anjos do Senhor fazem guarda ao redor do meu lar. Nenhuma sombra me visitará. Eu oro também pelos meus familiares. Onde o inimigo planejou destruição, doenças, separações ou vícios, eu declaro: cancelado. Nenhuma força oculta destruirá aquilo que Deus uniu. O sangue de Jesus cobre cada parente, cada criança, cada jovem, cada idoso da minha linhagem. Todos serão guardados, libertos e cheios de sabedoria e temor ao Senhor. Espíritos territoriais que tentam dominar lares, bairros e cidades, eu vos ordeno: saiam agora. O domínio pertence ao Senhor, e a presença de Deus se estabelece sobre este território. Toda força das trevas que tenta se manter firme é derrubada pela luz. Onde o inimigo levantou fortalezas, o fogo do céu desce e consome até as raízes. Senhor, liberta os que estão presos por pactos sem saber. Muitos foram amarrados por palavras, rituais e alianças que nem compreenderam. Eu intercedo por eles agora, pedindo que o poder do sangue de Jesus rompa cada cadeia. Nenhum cativeiro espiritual resistirá.
Onde há aprisionamento haverá liberdade. Onde há trevas, tua luz brilhará. Eu declaro que todo laço espiritual herdado é quebrado. Nenhuma maldição de família, nenhum padrão de derrota, nenhum ciclo de enfermidade se repetirá. A minha geração é marcada pela bênção, não pela maldição. O sangue de Jesus apaga toda escrita contrária e inaugura uma nova história de vitória, saúde, abundância e paz. E agora, Senhor, me reveste com tua armadura. Coloca sobre mim o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz e a espada do Espírito. Eu me posiciono como guerreiro do céu, pronto para avançar contra as trevas. Nenhum mal prevalecerá diante do teu nome. Senhor, cura agora toda dor que nasceu de um altar de vodú, toda enfermidade que foi consagrada com sangue e rituais, toda doença oculta plantada no ventre, na mente ou nos ossos, seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre meu corpo o toque do médico dos médicos. Toda inflamação desapareça, todo órgão seja restaurado, todo sistema seja alinhado com a vida que vem do céu. Doenças hereditárias, laços espirituais que prenderam gerações inteiras em ciclos de enfermidade. Eu corto agora. Eu quebro maldições familiares. Nenhum código genético tem mais poder do que o sangue de Jesus. A minha linhagem é curada, o fluxo da enfermidade é interrompido, e uma nova herança de saúde é estabelecida a partir de mim. Eu sou limpo, eu sou livre, eu sou renovado. Espíritos de opressão emocional, vocês que se alimentam da tristeza, da ansiedade, da angústia, da insônia, do pânico, eu vos expulso. Vocês não têm autorização. O Senhor é minha paz, meu descanso, meu equilíbrio. Onde antes havia choro sem explicação, agora haverá cântico. Onde havia peso nos ombros, agora haverá leveza. Onde havia desespero, agora flui esperança. Eu declaro cura na alma. Toda ferida deixada por palavras duras, por abandono, por rejeição, por humilhação, cicatrize agora. Espírito Santo, visita cada trauma enraizado, cada lembrança escondida, cada dor silenciada. Derrama teu bálsamo sobre meu interior. Onde o inimigo plantou ressentimento, tu plantas perdão. Onde havia escuridão, tua luz invade com poder. Senhor, eu te peço agora pela restauração da minha família. Toda a casa que o inimigo tentou dividir, toda a aliança que ele tentou destruir, todo o amor que foi ferido por setas de traição, contendas e mal-entendidos, eu clamo reconciliação. Que o teu Espírito visite os lares agora, limpando o ar, quebrando cadeias, restaurando o respeito e reavivando o amor. Espíritos de brigas constantes, vocês que se infiltraram por meio de trabalhos de separação, por pactos feitos em noites escuras para causar frieza e distância entre casais, pais e filhos, eu vos expulso. Vocês não permanecerão em minha casa. O amor de Deus constrói pontes, quebra muros e resgata corações que pareciam perdidos. Minha família será conhecida como casa de paz. Eu oro pelas gerações, pelos filhos e netos, pelos sobrinhos e pelas crianças da linhagem. Nenhuma delas será capturada por vícios, por ideologias distorcidas, por influências malignas ou amizades que sugam a alma. Onde o inimigo preparou laços, o Senhor levanta cercas de fogo. Onde prepararam caminhos de perdição, o Espírito Santo abre trilhas de propósito e santidade. Declaro sabedoria sobre os jovens da minha casa. Eles não serão rebeldes, não serão confusos, não serão levados pelas vozes do mundo. O selo do Altíssimo estará sobre a testa deles. Crescerão com discernimento, com visão clara, com pés firmes. Onde houve palavras lançadas para decretar ruína sobre a juventude da minha linhagem, eu declaro cancelamento e substituição por bênção e destino em Deus. Agora, Pai, eu me levanto contra toda feitiçaria que foi feita para travar minha vida financeira, contra todo trabalho feito com moedas amaldiçoadas, contratos enfeitiçados, orações distorcidas pedindo meu fracasso. Eu anulo toda essa energia do inferno. Eu corto cordas invisíveis que amarravam minha prosperidade. Declaro que tudo o que me foi retido será liberado em nome de Jesus. Onde enterraram meu nome, meus documentos, meus sonhos em potes, em matas, em encruzilhadas, eu declaro desenterrado pelo fogo de Deus.
O que foi escondido será revelado, o que foi travado será solto, o que foi bloqueado será liberado. Cada contrato será assinado com graça. Cada porta será aberta com favor. Cada semente que plantei florescerá 7 vezes mais. Espíritos de escassez, vocês não têm morada na minha vida. Eu não fui criado para viver de migalhas, mas para sentar à mesa do rei, onde lançaram palavras como: nada dá certo, vai falir, vai perder tudo. Eu lanço agora a palavra de Deus. Tudo o que fizer prosperará. O Senhor é meu provedor. Eu não dependo da economia humana. Eu dependo do céu. Eu declaro que toda dívida será quitada. Toda vergonha será transformada em honra. Todo desvio de recurso, todo roubo espiritual, todo prejuízo será revertido. O Senhor é especialista em restituição. Se o inimigo tocou em algo que era meu, terá que devolver multiplicado. O tempo da limitação acabou. Chegou o tempo de alargamento, colheita e crescimento. E não apenas em mim, mas através de mim, outros serão abençoados. Meus recursos não serão só para mim, mas para alcançar vidas. Meus negócios serão canais de justiça. Meus projetos abençoarão famílias. Minha prosperidade será testemunho da fidelidade de Deus. Nenhum feitiço poderá impedir a manifestação dessa colheita. Nenhuma força do mal cancelará o que o céu liberou. Senhor, fortalece minhas mãos. Aquelas que estavam cansadas de tentar e falhar, que estavam quase desistindo por causa das batalhas invisíveis. Renova, levanta, sopra teu fôlego sobre mim novamente. Que venha uma unção de produtividade, de visão, de sabedoria. Que eu veja onde ninguém vê, que eu prospere onde disseram que não dava. Eu rejeito todo espírito de atraso. Onde trabalhos foram feitos para empurrar minhas conquistas para o depois, eu declaro que o tempo de Deus é agora. O tempo favorável chegou. O céu está se abrindo. Eu profetizo colheitas antecipadas, contratos acelerados, encontros divinos e oportunidades inesperadas. Todo espírito que opera nas sombras, que trabalha em silêncio, escondido por detrás de aparências, disfarçado de luz, será agora desmascarado. Que a luz do Espírito Santo revele nomes, intenções, fontes e caminhos. Toda a feitiçaria feita de forma sofisticada, camuflada de religiosidade, envolta em simpatias e rituais aparentemente inofensivos, seja agora revelada, exposta e consumida. Onde alguém usou meu nome em invocações, onde minha imagem foi impressa, ou minha roupa foi consagrada a entidades, eu clamo fogo, fogo sobre esses altares, fogo sobre esses papéis, fogo sobre essas manipulações. Não há poder nas trevas que consiga resistir à chama que desce do trono de Deus. Toda estrutura montada contra mim entra em colapso agora. Senhor, desarma armadilhas que eu não vi, cala vozes que agem sorrateiramente, derruba alianças que foram feitas em segredo para me atrasar. Onde houver reuniões espirituais para lançar encantamentos, que a tua presença invada com trovões e luz, que os espíritos convocados por feitiçaria sejam dispersos antes mesmo de serem enviados. Agora eu oro pela minha mente. Toda voz que ecoa na madrugada tentando implantar dúvida, medo ou confusão, eu ordeno que se cale. Pensamentos que surgem como dardos inflamados, tentando minar minha fé, semear insegurança, despertar ansiedade, sejam todos extintos. A minha mente pertence a Cristo. O capacete da salvação me cobre. Nenhuma influência oculta dominará meu interior. Todo espírito de controle mental, que age por meio de orações invertidas, encantamentos repetidos ou feitiços de repetição, eu quebro agora. Declaro que minha mente é limpa. Os circuitos espirituais da minha consciência são blindados. Onde quiseram me manipular à distância, onde invocaram confusão sobre decisões, eu declaro clareza, luz, discernimento. Meu sono é santificado. Onde espíritos foram enviados para acessar meus sonhos, para plantar visões falsas, presságios malignos ou imagens traumáticas, eu declaro cancelado. Todo sonho manipulado é quebrado. Toda visão de engano se desfaz. Os portais espirituais da minha mente estão fechados para o inferno e abertos somente para o Espírito de Deus. Senhor, envia teus anjos para vigiar meu descanso. Que cada quarto da minha casa seja território consagrado.
Nenhum espírito poderá atravessar o limiar da minha porta. Cada janela é selada com o sangue do Cordeiro. Cada parede é marcada com tua presença. O meu lar é refúgio de paz, não será campo de batalha das trevas. Nenhuma opressão noturna prosperará. Eu declaro que cada móvel, cada objeto, cada canto da minha casa está coberto. Onde colocaram pó, onde borrifaram líquidos, onde tentaram lançar pontos de contato malditos, eu clamo agora que sejam purificados. Que o fogo do Espírito Santo percorra cômodo por cômodo. Toda a atmosfera pesada seja dissipada. Toda a energia de tormento seja quebrada. Espíritos enviados por feitiçaria para provocar ruídos, movimentações estranhas, sombras, perturbações ou acidentes domésticos, eu vos expulso agora. Vocês não têm morada aqui. O nome de Jesus é pronunciado em cada parede, e o som do céu ecoa nesta casa. Anjos guerreiros fazem guarda. Nenhum espírito visitante, nenhum emissário das trevas terá acesso. Espírito Santo reina neste ambiente. Que a tua presença seja palpável. Que quem entrar sinta paz e temor. Que os que tentarem tocar com más intenções sejam impedidos. Que as conversas que acontecerem neste lugar sejam saudáveis, santas e edificantes. Nenhuma energia contrária, nenhuma inveja, nenhum olho maligno poderá se sustentar onde tu estás. Eu oro pelas pessoas que entram em minha casa. Nenhuma delas trará consigo espírito de contaminação. Nenhuma delas plantará confusão ou espírito de briga. Onde houver alguém com intenção oculta, Senhor, revela. Que tudo que estiver escondido nos olhos dos homens seja revelado pela tua luz. Nenhuma aliança perigosa se formará ao meu redor. E agora, Pai, volto a declarar domínio espiritual sobre tudo o que me pertence. Meus passos estão firmes em veredas seguras. Nenhuma armadilha me surpreenderá. Toda seta lançada durante o dia será desviada. Toda palavra lançada à noite será frustrada. Onde lançaram encantamentos para gerar acidente, paralisia ou destruição, eu declaro proteção absoluta. Meus caminhos estão selados. Meus projetos estão protegidos. Minha família está guardada. Minha mente está liberta. Meu coração está blindado. Meu lar é altar consagrado. O inimigo pode tentar com astúcia, mas sua astúcia é revelada. Ele pode armar armadilhas, mas o Senhor me dá olhos espirituais para enxergar onde estão os laços. Nenhum plano das trevas se cumprirá. Eu me recuso a andar com medo. Eu me recuso a viver sob opressão. Eu não sou escravo do ambiente, nem das circunstâncias, nem de forças espirituais. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por onde eu passo, a presença de Deus se move. Onde eu oro, o céu se manifesta. Onde eu clamo, o Senhor responde. As trevas recuam quando eu me levanto em fé. Senhor, fortalece meu espírito para discernir o tempo do inimigo. Dá-me sensibilidade para perceber quando algo é mais do que coincidência. Ensina-me a detectar padrões espirituais. Que eu não ande no natural, mas no sobrenatural. Que cada discernimento se afine com tua vontade. E que nenhuma distração das trevas me desvie do foco. Eu rejeito toda distração, todo convite disfarçado de oportunidade, toda conexão que tenta parecer de Deus, mas vem para me desviar. Eu corto agora. Eu clamo discernimento afiado. Que nenhuma porta falsa me seduza. Que nenhum elogio envenenado me iluda. Que nenhuma amizade sem raiz me prenda. O Senhor é meu filtro, meu norte e meu fundamento. E agora, com autoridade profética, eu declaro que toda a armadilha montada nesta semana, neste mês, neste ciclo, está quebrada. O que foi preparado nos bastidores do inferno não se manifestará. O Senhor me cerca por todos os lados, e a palavra final vem do céu. Nenhum decreto das trevas poderá se levantar contra o decreto de Deus. Senhor, eu clamo contra maldições hereditárias, pactos familiares ocultos, alianças antigas com as trevas, feitos por antepassados em ignorância, desespero ou rebeldia. Se houve entrega de sobrenome, consagração de sangue, votos a entidades, promessas em terreiros ou altares, eu declaro tudo anulado agora. Nenhum pacto feito por outro determina o meu futuro. O sangue que fala mais alto é o de Jesus. O sangue que cobre minha vida é santo, puro, inviolável. Nenhum sangue de sacrifício, de bode, de galinha, de animal consagrado pode selar minha história. Eu corto agora o fluxo espiritual maligno que vinha pelas gerações.
Eu fecho a porta ancestral por onde espíritos transitavam livremente. A minha geração está selada pelo Espírito Santo. Onde houve repetição de vícios, traições, miséria, doenças crônicas, mortes prematuras, abandonos, filhos fora dos lares, prisões, acidentes, eu declaro, esse ciclo termina comigo. Em nome de Jesus, o padrão é interrompido. A linha é quebrada. O espírito familiar que andava de geração em geração não atravessa mais. A partir de mim, haverá bênçãos acumuladas, não maldições herdadas. Senhor, eu peço que teu espírito vasculhe minha árvore genealógica, que tudo que foi feito e que ainda carrega efeito espiritual, seja agora cortado pela tua mão. Se algum espírito ainda reivindica espaço, direito ou herança sobre minha vida, eu declaro, está vencido. Eu pertenço a Jesus, e o sangue do Cordeiro apaga qualquer acusação antiga contra mim. Agora, Senhor, eu volto meus olhos para os meus caminhos, e clamo por blindagem espiritual sobre cada passo que ainda darei. Onde houver emboscada, mostra-me. Onde houver caminho falso, fecha. Onde houver armadilha, desmonta. Onde lançaram palavras de desvio, distração ou destruição para o meu futuro, eu anulo em nome de Jesus. Espíritos de atraso que agem como sombras andando à frente, atrasando contratos, travando relacionamentos e confundindo decisões, eu ordeno, saiam agora, não terão mais poder. Eu declaro que meus caminhos são retos, que meu avanço será constante, que minha velocidade será ampliada, o tempo perdido será recuperado, a espera será recompensada. Todo espírito que me rondava para fazer com que eu voltasse para o mesmo erro, para os mesmos ciclos, para as mesmas dores, eu declaro vencido. Eu não ando mais em círculos. Eu ando em linha reta com Deus. Eu não volto ao Egito. Eu não me conecto com alianças que Ele já encerrou. Eu não retorno a hábitos que Ele já destruiu. Eu sou livre. Eu sou novo. Eu clamo agora por visão profética ativada. Que meus olhos espirituais se abram. Que meu discernimento fique aguçado. Que eu veja não apenas o que está diante de mim, mas o que está por trás das palavras, das ofertas, dos convites, das portas. Dá-me sensibilidade para saber quando algo é de ti e quando é distração do inimigo. Ativa minha voz profética, Senhor, que eu não me cale diante do mal, que minha boca seja instrumento do céu para declarar o que o Senhor está dizendo, que eu não me esconda por medo, nem me acomode por cansaço, que eu fale com ousadia, com autoridade, com clareza, que minhas palavras sejam setas de luz rompendo densas trevas. Todo feitiço lançado para calar minha oração, eu quebro. Toda obra maligna feita para enfraquecer minha língua, me deixar confuso, mudo, hesitante, eu declaro desfeita. Eu sou voz ativa do reino de Deus. Eu profetizo libertação. Eu profetizo avanço. Eu profetizo colheita. Eu profetizo que os céus estão abertos e ninguém poderá fechar. Espírito Santo, unge meus ouvidos, que eu ouça claramente tua direção, que toda interferência espiritual maligna seja silenciada. Nenhum espírito imita tua voz e me engana. Eu ouço o pastor verdadeiro, eu sigo sua voz, e nenhum estranho poderá conduzir meus passos. As armadilhas que o inimigo preparou usando sons e conselhos distorcidos serão frustradas. Unge também minhas mãos, que tudo que eu tocar prospere, que meus dons se desenvolvam, que meu trabalho frutifique, que minhas ideias floresçam. Onde lançaram palavras como não vai sair do lugar, não vai funcionar, vai perder tudo, eu declaro o oposto. Vai avançar, vai multiplicar, vai crescer além do que imaginei, porque Deus é quem está comigo. Senhor, onde palavras malditas foram lançadas contra meu nome, eu clamo pela justiça do céu, que toda difamação seja revertida, que todo veneno lançado pelas costas se torne escudo para o meu peito, que toda palavra lançada com fúria se transforme em escada para minha elevação. Nenhuma arma formada contra mim prosperará, nem verbal, nem espiritual. Eu clamo por direção. Não quero andar no automático. Não quero depender de lógica humana. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Onde houver uma esquina que parece caminho bom, mas esconde armadilha, revela. Onde houver algo que brilha, mas não é de Deus, mostra. Onde houver disfarce, que os véus caiam.
Meu destino não será interrompido por engano. Eu declaro: nada me prenderá no meio do caminho. Nenhum laço me segura, nenhuma distração me desvia, nenhum peso me atrasa, nenhum medo me paralisa. Eu vou até o fim. Eu verei as promessas se cumprirem. Eu serei testemunha viva de que a luz de Deus vence qualquer escuridão. O meu futuro está blindado, guardado, selado. Eu declaro: o lugar onde meus pés pisam pertence ao Senhor. Minha casa, meu quarteirão, meu bairro, minha cidade, tudo está debaixo da tua soberania. Nenhum espírito territorial poderá mais operar livremente nas regiões onde fui colocado. Onde havia domínio de trevas, agora há luz. Onde entidades andavam soltas, agora há limites espirituais impostos pelo céu. Toda entidade que se alimentava das dores daquele lugar, que mantinha pessoas em ciclos de miséria, enfermidade, morte precoce e opressão, eu vos ordeno: fora! Se alimentavam da ignorância, mas agora a verdade chegou. Se escondiam no oculto, mas agora a luz brilhou. A legalidade foi quebrada. O chão está consagrado. O ar está purificado. O ambiente foi tomado pelo Espírito Santo. Eu declaro guerra contra espíritos familiares que ainda rondam minha linhagem. Vocês que se mantêm por lembranças, pactos antigos, hábitos impuros e ciclos emocionais disfarçados, eu vos identifico e expulso. Todo espírito de religiosidade falsa, manipulação espiritual herdada, herança de ocultismo mascarado, eu quebro agora. Nenhuma fortaleza antiga resiste à unção nova que Deus derrama sobre mim. Senhor, restaura o altar da adoração na minha casa. Onde antes havia silêncio espiritual, que haja cântico. Onde havia apenas queixas, que haja gratidão. Onde havia escuridão, que se acendam luzes. Eu consagro este lar novamente como casa de oração. Nenhuma presença maligna habita onde tua glória se manifesta. Este é um ambiente de fogo contínuo. Todo altar profano que foi levantado dentro da casa, mesmo sem saber, eu derrubo. Toda decoração carregada, todo objeto contaminado, todo item que foi ponto de contato para invocar maldição, seja removido, revelado ou queimado. Nenhum objeto com energia estranha terá lugar aqui. Só o que glorifica a Jesus permanecerá entre nós. Espírito Santo, caminha pelos cômodos. Entra em quartos, salas, banheiros, cozinha, corredores, quintal, garagem. Se houver vestígio do inimigo escondido, que se revele. Se alguém lançou encantamento nas caladas da noite, se houve consagração contrária, se enterraram algo, que tua mão soberana arranque tudo pela raiz. Nada ficará oculto diante do Senhor. E eu oro também pelas casas dos meus familiares, mesmo que não estejam na mesma fé. Senhor, visita essas casas, que haja libertação progressiva, que a atmosfera mude, que onde houver resistência espiritual, tua presença constranja e envolva, que os filhos sejam tocados, os pais impactados, os corações endurecidos amolecidos, que um reavivamento comece dentro da minha linhagem. Toda marca espiritual deixada por visitas com más intenções, toda inveja lançada em palavras sorridentes, todo espírito que entrou por portas abertas pela carnalidade, tudo o que se apegou às paredes e tenta se camuflar, está repreendido. Esta casa é território sagrado, é abrigo de profecia, é morada do Altíssimo. Nenhum espírito contrário suportará a presença gloriosa do Rei. Senhor, se houve feitiço territorial, se enterraram objetos, derramaram líquidos, consagraram o solo a entidades, envia agora teu fogo consumidor, purifica a terra, que o chão trema sob os pés do inimigo, que cada centímetro que tentaram roubar no mundo espiritual seja retomado com força dobrada. Este território está marcado com o sangue do Cordeiro. E declaro ainda, todo espírito que se alimentava da fraqueza dos moradores, que crescia com a discórdia, que se fortalecia com a desobediência, eu expulso agora. Que nenhuma brecha emocional, conjugal, espiritual ou moral sustente a presença de nenhum visitante das trevas. Esta casa agora está debaixo de vigilância celestial. Os portais foram selados. Eu ordeno, batam em retirada, espíritos de miséria que impedem os frutos do trabalho, espíritos que bloqueiam o crescimento da casa, a paz entre os casais, a saúde dos filhos, a organização financeira, saiam em nome de Jesus. Todo ciclo de prejuízo recorrente,
de portas que se fecham, de oportunidades que evaporam, é encerrado agora. O fluxo da bênção foi restabelecido. Senhor, reativa o altar da intercessão. Que eu seja sacerdote do lar. Que minha oração não seja esporádica, mas constante. Que minha voz seja ouvida pelo céu todos os dias e temida pelo inferno todas as madrugadas. Que cada oração feita neste lar seja como um míssil espiritual lançado contra fortalezas malignas. Que este ambiente seja campo de adoração e guerra santa. Eu clamo por limpeza completa. Que até mesmo a memória espiritual deste lugar seja limpa. Toda impressão deixada por acontecimentos do passado, toda cicatriz emocional impregnada nos cantos da casa, seja apagada. Que os vestígios invisíveis de traumas, gritos, brigas e perdas sejam removidos. Que fique apenas a marca do sangue do Cordeiro e da alegria do Senhor. E onde o inimigo tentou fazer covil, o Senhor estabelece trono. Onde houve escuridão, agora há luz que não apaga. Onde houve contaminação, agora há pureza. Onde houve gritos de desespero, agora há risos de alegria. Onde antes se planejava destruição, agora se constrói destino. Onde o inimigo jurou que destruiria, o Senhor promete edificar. Em nome de Jesus, agora eu me levanto contra toda palavra lançada com veneno. Toda frase maldita dita com a língua do ciúme, da raiva, da inveja e do desejo de destruição, eu queimo. Toda sentença verbalizada contra mim, contra meus filhos, contra meu lar, contra meu ministério, contra meus negócios, é agora silenciada pelo fogo de Deus. Nenhuma palavra maldita terá cumprimento. Palavras lançadas na minha ausência, cochichadas em rodas de escárnio, invocadas em rituais, escritas em papéis de encantamento, entoadas em cantigas e invocações ocultistas, eu declaro anuladas. O som do inferno não terá eco sobre mim. A frequência espiritual da maldade não se conecta ao meu destino. Eu sou protegido pela palavra eterna e inviolável do Deus Altíssimo. Espíritos que se alimentam de palavras ditas com ódio, sejam dispersos agora. Onde disseram vai morrer, eu declaro, vai viver. Onde disseram vai falhar, eu declaro, será levantado. Onde amaldiçoaram meus dias, eu profetizo manhãs de paz. Onde desejaram minha ruína, eu declaro edificação. Toda língua mentirosa cairá por terra. Toda palavra contra o ungido será julgada. E não apenas palavras lançadas por outros, mas também votos e declarações que eu mesmo fiz em momentos de dor, ignorância ou desespero. Eu as revogo agora. Palavras de autossabotagem, juramentos negativos, votos de desistência, de ódio ou de autodepreciação, eu cancelo. Nenhuma frase dita sob opressão espiritual continuará como legalidade sobre minha vida. Senhor, purifica minha boca, lava minha memória espiritual, apaga registros de palavras erradas que ainda ressoam no mundo espiritual. Eu não serei réu das minhas declarações impensadas. Em nome de Jesus, eu retiro toda palavra que autorizou o inimigo a agir contra mim. Eu retiro toda a permissão verbal e clamo a substituição pela tua verdade. Eu declaro, sou abençoado. Agora eu oro contra votos feitos por terceiros em meu nome. Se alguém me incluiu em pactos, juramentos, consagrações secretas, oferendas, contratos espirituais, sem meu consentimento, sem minha concordância, eu declaro, está cancelado. O sangue de Jesus revoga toda a ata do inferno. Nenhum acordo feito em oculto prevalecerá contra o que o céu escreveu sobre mim. Se minha alma foi envolvida em alianças por meio de objetos, nomes escritos, cordões, imagens, peças de roupa, fotografias ou itens pessoais usados em rituais, eu quebro agora. Toda amarra de alma, todo laço invisível, toda prisão espiritual montada por manipulação, seja destruída. Meu espírito está livre, minha identidade está limpa, meu futuro está desbloqueado. Senhor, se alguém tentou negociar meu destino com entidades, se juraram minha fidelidade a tronos espirituais das trevas, se colocaram meu nome diante de altares estranhos, eu retiro agora por autoridade em Cristo. Eu desfaço toda entrega forçada, eu cancelo toda troca, eu anulo toda invocação. Nada do que me representa pertence ao mundo das trevas. E onde tentaram travar meus dons, eu profetizo ativação agora. Todo dom espiritual que foi abafado por medo,
trauma, religiosidade ou manipulação maligna. Desperte. Que dons de intercessão, discernimento, visão, cura, ensino, palavra profética e revelação espiritual sejam agora desenterrados. Nenhum talento celestial será enterrado por mais tempo. Espíritos que cercam minha mente para me impedir de orar, que tentam colocar sono, cansaço, dispersão, frieza espiritual, eu vos expulso. Eu declaro que minha alma se reacende, meu espírito se desperta, minha língua se solta, o óleo da unção volta a escorrer sobre mim. Eu não ficarei mais em silêncio. A voz que Deus me deu será usada para edificar, libertar e ativar outros. Senhor, se meus ouvidos espirituais foram bloqueados por encantamentos, por feitiçaria religiosa, por palavras de dúvida ou por maldições familiares, limpa agora, que meus ouvidos espirituais se abram como nunca antes, que eu ouça tua voz com nitidez, que o céu fale e eu entenda, que nenhuma voz do inferno se sobreponha ao sussurro do Espírito. Eu oro também por dons que estavam sendo retidos por demônios familiares, dons herdados de gerações que foram desviados por linhagens que adoraram ídolos ou entidades estranhas, dons que estavam contaminados por alianças erradas. Agora, em nome de Jesus, eu declaro: o que era de Deus em mim será purificado, e será devolvido 7 vezes mais forte e mais puro. Libera, Senhor, os dons que carregam fogo, dons que abalam atmosferas, dons que confrontam o oculto, que o dom de discernimento se manifeste com precisão cirúrgica, que o dom de palavra profética venha carregado de autoridade, que a intercessão venha com peso de glória, que a fé seja ativada em medida sobrenatural, que o ensino venha com espada e cura, e onde o inimigo plantou medo, medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de ser atacado, eu declaro coragem. O justo é ousado como o leão. Nenhum medo oculto vai mais impedir o fluir de Deus em mim. Eu declaro: serei usado, serei ousado, serei afiado, serei luz em meio à guerra. Não retrocederei, não me calarei, não esconderei mais o dom que recebi. E se algum líder ou autoridade usou da posição para abafar meu dom, para me calar, para me neutralizar, eu entrego a justiça nas tuas mãos, Senhor. Mas eu não paro. Eu não engesso minha unção para agradar estruturas. Eu não guardo o que o céu quer liberar. O que recebi de ti é para o reino. Nenhuma voz humana cancelará o que o Espírito soprou sobre mim. Eu declaro que a partir de hoje meus dons serão como flechas lançadas. Onde houver trevas, eles brilharão. Onde houver resistência, eles romperão. Onde houver confusão, eles trarão direção. Onde houver prisão, eles abrirão os portões. Meus dons serão ativados com responsabilidade, pureza, humildade e temor, mas não serão mais contidos. Serão entregues, serão usados. Senhor, eu não nego as marcas. Eu não escondo os escombros. Eu trago diante do teu altar os pedaços da minha alma que foram quebrados pelas injustiças, pelas traições, pelas vergonhas que o inimigo arquitetou contra mim. Eu clamo por restauração, onde o inimigo armou cenas para me humilhar, onde levantaram palavras para me desfigurar, onde tramas foram montadas para me expor, me calar, me envergonhar diante de muitos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não busco vingança, eu busco justiça. E peço que o Senhor me levante do chão da vergonha e me vista com manto de honra celestial. Toda seta lançada para abalar minha identidade, toda palavra para me fazer esquecer quem sou, todo golpe para me fazer desistir da vocação, eu queimo agora. Que o fogo do teu espírito incinere os arquivos do inferno que tentaram escrever uma nova história sobre mim, baseada na vergonha, no erro e na dor. Eu rejeito toda a identidade maldita e assumo de volta meu nome no céu. Senhor, cura o trauma das perdas. Cura o coração de quem viu portas fechando por bruxaria. Cura quem perdeu relacionamentos por inveja espiritual. Cura quem perdeu honra por causa de mentiras. Cura quem perdeu espaço, oportunidades, amizades, ministérios, posições, por causa de dardos envenenados lançados por mãos sujas. Restaura tudo. Espírito Santo, entra nas memórias bloqueadas, nas feridas escondidas, nos quartos escuros da alma onde até hoje o medo e a frustração moram. Eu te dou acesso total, Espírito Santo. Tira de mim todo resquício de abandono, rejeição, sentimento de inutilidade.
comparação doentia e inferioridade que foi plantada em rituais invisíveis de destruição da autoestima. Eu declaro: minha alma é livre, minha mente não será cativeiro do passado, meu coração não será refém de dores velhas, eu não viverei mais sobre escombros, eu me levanto agora, eu me reorganizo, eu me reconecto com o meu valor, eu me revisto com a verdade do céu, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu carrego identidade de filho, herdeiro, escolhido, e todo espírito que se instalou em fortalezas emocionais, eu desalojo agora. Espíritos de vitimização, de autodepreciação, de isolamento, de culpa, de desânimo persistente, de rejeição crônica, estão derrotados. Vocês não terão mais abrigo dentro da minha mente. Este terreno pertence ao Espírito da Verdade. Eu expulso cada um de vocês. Caiam por terra. Senhor, quebra agora os muros invisíveis que me impedem de confiar novamente. Muros que me impedem de me abrir para novas conexões, para novos começos, para novas alianças. Onde o inimigo me feriu para que eu jamais me relacionasse de novo, eu declaro cura. Que o trauma das decepções não seja prisão, mas testemunho da tua reconstrução. Eu clamo por restauração da honra. Que aquilo que perdi diante dos homens seja recompensado por ti diante dos céus. Que aquilo que tentaram apagar seja reescrito com letras de glória. Que onde zombaram de mim, hoje tenham que reconhecer tua mão me levantando. Que minha cabeça seja ungida em plena mesa, diante dos que tentaram me ver cair. Todo altar de vergonha que foi erguido contra mim, eu destruo agora. Toda estratégia demoníaca de exposição, escárnio, escândalo, que foi preparada nos bastidores, seja cancelada. Que toda boca que se preparava para rir da minha dor se cale. Que toda armadilha que o inimigo armou para me arruinar se torne escada para meu crescimento. E se porventura, Senhor, eu colhi consequências de erros que cometi, mesmo assim te clamo. Restaura-me. Tu és Deus que corrige, mas também cura. Tu disciplinas, mas também limpas. Eu recebo tua correção, mas clamo pelo recomeço. Mesmo o vaso quebrado em tuas mãos pode ser restaurado para a glória ainda maior. Restaura-me por completo. Recompõe minha dignidade, que eu volte a olhar nos olhos das pessoas sem peso de condenação, que minha linguagem não seja mais marcada por medo ou insegurança, que minha postura seja ereta, que minha alma seja leve, que minha esperança seja nova, que minha fé seja firme, que o manto da vergonha seja arrancado e substituído por vestes reais. E profetizo: toda pessoa que está no vale da vergonha será levantada. Toda alma que foi desfigurada pela feitiçaria emocional, manipulada por pessoas que usaram o nome de Deus em vão para ferir, confundir e abusar, será restaurada. Toda mulher que foi calada, todo homem que foi humilhado, todo filho que foi envergonhado, serão recompostos por tua glória. Nenhuma vergonha orquestrada pelo inferno vai definir meu fim. A última palavra é do Senhor, e a última palavra é de vida, honra, restauração e dupla porção. Onde me feriram, terei consolo. Onde me acusaram, serei honrado. Onde zombaram, serei celebrado. Onde me esconderam, o Senhor me mostrará. Porque quem levanta é Deus. E declaro por fim: toda tentativa do inferno de me destruir por dentro falhou. Eu fui tocado, mas não vencido. Fui quebrado, mas não enterrado. Fui ferido, mas não abandonado. Deus me viu, Deus me tratou, Deus me levantou. E agora eu sou cura para outros. Minha dor virou intercessão. Minha vergonha virou testemunho. Minha alma virou altar. Todo atraso espiritual, toda lentidão que não é divina, toda trava demoníaca que foi colocada em áreas estratégicas da minha vida, seja retirada agora. Onde o inimigo bloqueou contratos, negócios, parcerias, promessas, reconciliações e respostas, eu libero com o fogo da oração. Aquilo que estava trancado começa a se abrir sob som de autoridade celestial. Se houve interdições colocadas por mãos espirituais, sejam quebradas. Se pactos malignos estabeleceram limites sobre minha casa, dizendo: daqui não passa, não sobe mais, não vai além, eu destruo agora esse decreto. Em nome de Jesus, eu declaro: avanço, subo, transbordo. Eu não estou mais sujeito a nenhum teto imposto por forças das trevas, onde enterraram promessas, que sejam desenterradas,
onde lançaram palavras para travar minha colheita, que sejam anuladas, onde firmaram encantamentos para me prender num ciclo de quase bênção, eu declaro rompimento. Não serei mais o quase, não viverei mais na beira. Eu entrarei na terra prometida. Eu possuirei o que Deus prometeu. Eu tomarei posse com força. Senhor, ativa agora a autoridade profética sobre minha vida. Que minha boca se torne espada, que minha língua fale decretos vivos, que eu não apenas ore, mas libere destinos, que eu não apenas suplique, mas proclame o que o céu já liberou. Me posiciono como voz ativa e declaro: a espera terminou, o tempo chegou, o relógio de Deus acelerou. Eu clamo por desbloqueio em todas as áreas que foram travadas por forças ocultas. Saúde que não avança, casamentos que se estagnaram, filhos que pararam de crescer espiritualmente, ministérios que esfriaram, negócios que afundaram, sonhos que adormeceram. Eu os desperto agora. Eu lanço voz profética sobre o vale seco e declaro: ressuscitem. Onde o inimigo fez alianças para atrasar minha mente, minhas decisões, meus recursos e minhas conexões, eu quebro essas alianças agora. Eu corto toda a raiz de feitiçaria feita para amarrar meu tempo, confundir minhas estações e me manter fora do calendário celestial. Eu volto para o tempo de Deus. Meu tempo está em suas mãos, e o tempo dele é favorável. Toda a estratégia do inferno para me manter preso a repetições, a portas fechadas, a promessas não cumpridas, está desfeita. Eu não vou mais esperar eternamente pelo que Deus já liberou. A partir de hoje, caminho com agilidade, com foco, com fé. O que está vindo do céu não será mais barrado pela terra. Nenhum principado suportará a força da minha intercessão. E onde disseram vai demorar, eu declaro: chegou antes do previsto. Onde disseram não é para você, eu respondo: o céu já me deu. Onde disseram nunca vai sair do lugar, eu declaro: vou correr com os pés do leão. A unção de aceleração está sobre mim. O que levava anos virá em meses. O que parecia impossível será testemunhado. Ativa, Senhor, os anjos de guerra designados para o avanço. Que eles saiam agora com espadas desembainhadas. Que toda interferência maligna no trânsito da minha bênção seja retirada. Nenhuma entrega espiritual será desviada. Nenhuma resposta será interceptada. Nenhuma promessa será trocada. O que é meu virá até mim com força dobrada. Libera, Pai, caminhos que eu nem sabia que existiam. Cria conexões que ninguém imaginava. Abre rotas onde só havia muralhas. Derruba gigantes que impediam meu passo. Alinha recursos, posiciona pessoas, restaura acessos. Aquilo que parecia perdido volta à tona. O que foi arrancado injustamente será restituído. Eu profetizo: haverá reviravolta. E eu declaro: todo espírito de lentidão que andava ao meu lado está expulso. Toda a atmosfera de peso, de marasmo, de atraso espiritual, de tanto faz, é dissipada. Eu recebo ânimo novo, coragem dobrada, força renovada. Meu espírito se levanta como o de Elias, corre como o de Davi, vence como o de Josué. Nada mais me para. Toda trava emocional, todo medo de começar de novo, todo o trauma das frustrações passadas, seja quebrado. A experiência que era cicatriz, agora é combustível. O que antes me freava, agora me empurra. O que antes me fazia recuar, agora me faz avançar. Eu caminho em direção à promessa de cabeça erguida, com fé acesa e visão clara. Senhor, eu oro pelos pais, avós, tios, irmãos, filhos e netos, conhecidos ou ainda não nascidos, todos cobertos agora pelo sangue do Cordeiro. Onde havia maldições familiares correndo no subsolo da história, hoje eu declaro fim. Onde feitiçarias ancestrais se mantinham como heranças escondidas, hoje são desativadas. Toda raiz de iniquidade é cortada agora. Se houve pactos feitos por gerações anteriores em troca de poder, dinheiro, influência, proteção, sucesso, eu quebro agora. Eu não compactuo com nenhuma aliança maldita feita por meus antepassados. Não aceito herança espiritual contaminada. Eu não sou continuidade de maldição. Eu sou divisor de águas. Eu sou início de bênção. Eu sou reescrita de geração. Toda entidade familiar que se alimentava de repetições, casamentos destruídos, doenças crônicas, vícios, falências, brigas, mortes prematuras, está expulsa agora.
Eu não tolero mais nenhum ciclo do inferno se repetindo. O padrão foi quebrado. O jugo foi despedaçado. O sangue de Jesus apagou o histórico maligno da linhagem. E uma nova história começa agora. Senhor, cobre as crianças da minha casa. Que cada menino e menina sob minha autoridade seja ungido com óleo fresco. Que nenhum espírito de confusão de identidade, rebeldia, medo, ansiedade, autossabotagem ou depressão toque nessas mentes. Que a infância deles seja marcada pela luz. Que a juventude deles seja firme. Que o futuro deles seja guardado. Cobre os jovens com unção de discernimento. Que eles não sejam laçados por feitiçarias emocionais, por músicas consagradas, por relacionamentos manipuladores, por ideologias contrárias à tua verdade. Que onde houver laços sendo armados para prendê-los no engano, os anjos entrem e rompam. Que nenhum dos meus pereça no campo da distração espiritual. Cobre os casais da minha casa, onde houver adultério, frieza, brigas constantes, falta de diálogo. Envia o teu fogo purificador. Onde houve encantamentos lançados para separar, esfriar, causar confusão ou destruição, queime agora. Eu declaro aliança restaurada, amor reacendido, honra restaurada. O lar será refúgio, não campo de guerra. Cobre também os idosos. Que nenhuma alma cansada seja deixada de lado. Que o espírito da solidão, do esquecimento, da amargura, não encontre lugar nos mais velhos. Eu declaro paz, saúde e dignidade sobre os que abriram caminho. Que os últimos anos da vida deles sejam marcados por glória, consolo e honra. Nenhum dos meus partirá sem tua presença. E por toda a minha casa, Senhor, eu ergo um decreto eterno. Nenhuma bruxaria prevalecerá. Nenhuma feitiçaria camuflada em simpatia, oração torcida ou conselho espiritual torto terá força entre os meus. Nenhuma praga será aceita. Nenhuma obra feita em segredo permanecerá. Nenhum mal resistirá. O Deus da minha casa é o Deus vivo. Que minha casa seja conhecida no céu como altar de adoração. Que os quartos sejam cheios de paz. Que as janelas sejam blindadas pelo louvor. Que as portas sejam cobertas pelo sangue. Que cada entrada espiritual seja selada pela intercessão. E que o próprio Espírito Santo habite ali, guiando, curando, instruindo e protegendo dia e noite. E agora, com autoridade, eu declaro encerrado todo o ciclo de opressão familiar. O nome da minha casa será honrado. A reputação será limpa. A bênção repousará como manto visível. E as futuras gerações crescerão em um ambiente de glória, discernimento e fé viva. Os que vierem depois de mim colherão o fruto da intercessão que hoje sobe ao teu trono. Proclamo liberdade total, financeira, emocional, espiritual, relacional e ministerial. Nada mais nos prende. Nenhum laço secreto, nenhum cativeiro ancestral, nenhuma dívida espiritual, nenhuma culpa, nenhuma acusação, nenhuma seta do passado, nenhuma voz do inferno, nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma vergonha. Nós somos livres, por completo, e eu declaro, essa liberdade é eterna. O inimigo não poderá reverter, a opressão não poderá retornar, a feitiçaria não encontrará mais solo fértil, as tentações não terão mais força, a escuridão não terá mais acesso, o ciclo foi quebrado, a fortaleza caiu, a casa está limpa, o sangue de Jesus está no umbral, e Deus reina sobre todos nós. E que todos saibam, quem toca em um dos meus, toca na menina dos olhos de Deus. A casa é dele, a linhagem é dele, a promessa é dele, e a vitória é dele. E se é dele é certa, completa e definitiva. Nada mais nos separa da plenitude. A libertação foi liberada, a bênção foi selada, a guerra foi vencida, e a glória é só tua. Amém. Meu irmão, minha irmã, guarde isso no seu espírito. Tudo o que foi declarado sobre a sua vida, sua casa e sua linhagem neste clamor está selado nos céus e agindo agora na terra. A palavra não volta vazia, a unção não se dissipa, o decreto de Deus não falha. Cada palavra de cura, cada comando de libertação, cada ordem de proteção que foi lançada aqui já está operando na dimensão espiritual e se manifestará com poder visível no tempo de Deus. Nada foi em vão. O Senhor já se levantou do seu trono por tua causa. Não se esqueça,
Você não está só. Ainda que tudo pareça escuro, há um refúgio, há um abrigo, há um Deus que peleja por ti. Toda obra das trevas foi confrontada, toda opressão, toda doença, todo laço oculto, toda limitação espiritual já caiu por terra em nome de Jesus. A presença de Deus está te cobrindo agora. Se essa oração te tocou, ajude a espalhar essa libertação para outros. Inscreva-se no canal Voz do Espírito. Ative o sino da intercessão. Deixe seu like profético e compartilhe esta oração com quem precisa de milagre, libertação e renovo. Isso não é apenas apoio, é um ato de fé que alcança outros corações. Agora respire fundo. Sinta a presença de Deus te envolvendo, te reconstruindo por dentro. Ele está tocando tua mente, teu corpo, teu espírito, tua casa, teus relacionamentos, tua saúde e tuas finanças. E o nome dele será glorificado em cada detalhe da tua história. Permaneça firme, permaneça em guerra santa, permaneça em vigilância. Não recue, não ceda à mentira do inimigo. Continue declarando: em Cristo eu sou livre, em Cristo eu sou guardado, em Cristo eu sou vencedor. E lembre-se todos os dias, cada amanhecer é um convite do céu para viver cura, libertação e abundância. Você não é mais escravo de passado, de medo ou de feitiço algum. Você é a herança viva, restaurada, redimida. Que a paz que excede o entendimento te acompanhe. Que a presença do Espírito Santo seja a tua companhia constante. E que você ande sob o manto do Deus que quebra maldições, desfaz encantamentos e levanta os que ninguém mais acreditava. Até o próximo clamor. Permaneça em fogo, em fé e em obediência. Em nome de Jesus, amém.